Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a este dia de feriado, esta quinta-feira. E que possamos, neste momento, elevar nosso pensamento a Deus, agradecendo pela oportunidade do estudo e da reflexão. O meu nome é Aimoré Gonçalves, eu sou estudante da doutrina espírita no Centro Espírita em Busca da Paz, em São Sebastião do Caí. E o tema de hoje nos convida a pensar sobre algo muito presente na vida humana: a busca pela saúde. Todos nós estamos sempre correndo atrás, em busca da saúde, em busca do equilíbrio, né? E tem 3 pilares principais que nós temos que cuidar para que possamos ter essa benesse, essa energia e poder ter o nosso cotidiano mais leve, né? Vivemos em um tempo em que se fala muito de saúde do corpo, da mente e até da espiritualidade. Mas será que compreendemos verdadeiramente a relação entre essas 3 dimensões? Que a gente precisa, né, ter essas 3 dimensões bem alinhadas para ter um equilíbrio. A doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, nos ensina que o ser humano não é apenas matéria. Somos, antes de tudo, espíritos imortais, utilizando temporariamente o corpo físico. Portanto, nossa saúde não depende apenas do organismo, mas também de nossos pensamentos, sentimentos e atitudes morais, como ensina o Livro dos Espíritos. O espírito é o princípio inteligente do universo. Assim compreende, a saúde é integral, compreender o espírito em sua jornada evolutiva. Pensamos um pouco então sobre a saúde física. Na visão espírita, o corpo é um instrumento precioso concedido por Deus para a nossa evolução. Nós todos sabemos, o nosso corpo é apenas um envoltório que, dado ao tempo, vai voltar ao pó, assim como viemos. Então, o nosso espírito, ele permanece. O nosso espírito é imortal. Na visão espírita, o corpo é um instrumento para o trabalho. Da onde se serve a inteligência, da onde se serve a espiritualidade mesmo, para, através do nosso corpo, passar as boas influências, o discernimento para cada um de nós. E em O Livro dos Espíritos aprendemos que o espírito necessita da matéria para progredir no mundo físico. O corpo é comparável a um instrumento de trabalho. Se um trabalhador recebe uma ferramenta importante, o que se espera dele? Que cuide bem dela. E como nós podemos cuidar dessa ferramenta, do nosso corpo, para que possamos estar trabalhando, estar buscando Cristo, pregando o Evangelho,
como é que a gente pode cuidar? Da mesma forma que devemos cuidar de todos os procedimentos da nossa vida, como uma alimentação adequada é importante. Nós vivemos em uma região onde nós temos abundância, graças a Deus, né? E às vezes a gente se passa um pouquinho com a alimentação. E isso nos leva a ter consequências. Então, é importante que tenhamos uma alimentação equilibrada. O descanso adequado. Tem oportunidades na nossa vida que a gente trabalha muito. Mas o descanso também é um alimento. E a gente precisa ter aquele momento de lazer, um momento para congregar com a nossa família, um momento espiritual, como nós estamos tendo hoje, para congregar com a espiritualidade, buscar a espiritualidade, né? Ter um trabalho digno, evitar excessos e vícios. Tudo que é excessivo, a gente sabe que faz mal. Os vícios, é bom a gente não enumerar. Nós sabemos quantos vícios podemos ter. Isso aí não é é para todos. Todos nós temos a tendência a algum vício. Mas o Espiritismo nos ensina algo mais profundo. O corpo muitas vezes reflete o estado íntimo da alma. Nas obras de Chico Xavier, especialmente na série André Luiz, encontramos explicações que os pensamentos e emoções influenciam diretamente no organismo físico. Quantas vezes vemos isso na vida? A ansiedade, ela acelera o coração. A tristeza profunda tira o ânimo do corpo. A paz interior, a serenidade, ela traz paz até ao nosso semblante, porque a gente consegue ver quando uma pessoa está aflita, se ela está nervosa, se ela está feliz, né? Que a gente gosta de chegar e ver todas as pessoas alegres, felizes, e nem sempre é possível, né? E a gente tem como ver isso. Quantas vezes vimos isso na vida? Pessoas ansiosas. Hoje todos os dias todos nós temos um tipo de ansiedade. E como é que a gente consegue controlar a nossa ansiedade? Através da oração, da meditação, né? Nem tudo é remédio, nem tudo é química. Nós podemos buscar no estudo meios mais fáceis de conduzir a ansiedade, né? A tristeza também. Ninguém nasceu triste. Nós nascemos felizes, nós crescemos muitas vezes num lar feliz. Em um determinado momento da nossa vida passamos por uma ou outra atribulação e nos tornamos tristes. Isso não faz sentido. Só faz sentido para aquela pessoa que está carregando aquele peso. Porque isso é um peso que a pessoa carrega na vida e que ela tem que tratar
de se livrar. Né? O corpo muitas vezes fala aquilo que a alma sente. É o que eu acabo de dizer para vocês. O nosso corpo, ele vai dizer, o nosso semblante vai falar. Né? Outra coisa muito importante, um pilar muito importante, é a nossa saúde mental. Se o corpo é um instrumento, a mente é o campo que comanda a vida. É através da nossa mente, através dos nossos pensamentos, que nós atraímos coisas boas para nós e as menos boas também. Né? Então, que a gente possa ter sempre, em primeiro lugar, um bom pensamento, um bom sentimento. Né? Porque a gente fazer o bem e estar bem pode não ser o caminho do céu, mas com certeza é o meio mais fácil, mais humano de se viver nesta terra. A doutrina espírita ensina que o pensamento é uma força criadora. Então nós criamos, através do nosso pensamento, as nossas possibilidades. Se a gente parar para pensar e olhar diretamente para o assunto, estudar o assunto profundamente, nós vemos pessoas que muitas vezes, por falta de informação até, por ignorância do saber, magoam os outros. Dizem palavras ofensivas, no momento inadequado, e depois diz assim: eu falei sem pensar, eu não tive a intenção, me perdoe. Perdão, a gente tem que perdoar. Eu sou uma pessoa que, se alguém se dirigir de uma maneira um pouco grotesca comigo, ele já está perdoado, não tem problema não. Né? Mas tem pessoas que sentem um pouco mais. Então a gente tem que pensar. Por quê? Não adianta dizer assim: ah, eu não queria ter feito, você me perdoe, me desculpe, depois que a pessoa está mal. A gente tem que pensar antes de dizer, antes de falar, porque tudo passa pelo nosso pensamento. Tudo o que nós vamos falar, nós não vamos falar nada antes que tenha pensado. A pessoa vai e ofende o outro. Pá, eu não pensei direito. Não, pensou sim. A primeira coisa que a gente faz é pensar, para depois falar. Então, é um cuidado que precisamos ter. A mente pode ser comparada a um jardim, onde a gente, quando cuidamos deles, o que nasce nesses jardins? Nascem as flores, dá frutos, é uma maravilha. E se não cuidarmos, o que vai acontecer? As ervas daninhas vão tomar conta. Então, que a nossa mente seja como um jardim bem cuidado. Né? Sempre pensamentos positivos, vibrações sempre no alto, equilibrado, para que a nossa saúde seja equilibrada. A saúde espiritual, ela é muito importante. A saúde mental, a saúde física, nós temos remédios químicos. Nós vamos no médico, nós vamos
num lugar ou no outro, a gente vai tomar lá o seu paracetamol, vai, por um pouco, vai melhorar. Mas a saúde espiritual, a gente só encontra na harmonia. Se você estiver em harmonia com a sua vida, com o seu dia a dia, no seu trabalho, no seu lar, congregando com seus irmãos, seja qual for a religião, independente da religião, católica, a Assembleia de Deus, o Espiritismo, mas nós precisamos ter uma fé. Porque quando nós temos fé, parece que tudo se torna mais fácil. Quando nós congregamos, quando nós estudamos, nós vamos ao centro espírita para estudar, para evoluir, para tornar mais fácil o nosso discernimento. Há um tempo atrás, bem distante, graças a Deus, eu era uma pessoa que me adiantava muito nas minhas decisões. E tomei muitas decisões equivocadas, até hoje tomo algumas, mas antes era pior. Por quê? Porque eu não tinha uma doutrina. Eu não tinha um conhecimento. Esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz, nos coloca à disposição todos os dias. A facilidade da gente transpor os obstáculos que se apresentam na nossa vida. Não é que um espírita não vá ter problema, não tenha problema, nós temos problemas, temos sim. Mas a gente sabe, ou procura nos livros, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente encontra uma maneira de solucionar aquilo ali, de buscar, para que seja feito de uma maneira saudável. Quando Jesus nos ensina a amar ao próximo, perdoar, praticar a caridade, confiar em Deus, Ele está nos oferecendo o remédio para a alma. Que se a nossa alma estiver curada, nós vamos estar em harmonia. No capítulo Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos uma mensagem consoladora. Cristo convida os aflitos a encontrarem nele alívio para o espírito. E por que isso acontece? Porque muitas das nossas dores nascem do quê? Do orgulho, do egoísmo, do apego excessivo, da revolta diante das dificuldades. Quando aprendemos a confiar nas leis divinas, nasce em nós uma serenidade profunda. Então, pessoal, pensamos, para que orgulho? Nós não precisamos do orgulho, nós precisamos da humildade, da tranquilidade, da paz, do amor, né? Da caridade, de fazer a caridade. Aquela caridade desinteressada, que a gente não está preocupado com nós estamos preocupados com o nosso próximo, com o coletivo. Né? O egoísmo só destrói. O egocentrismo, aquela coisa assim que tudo é para nós, eu tenho que ter mais, o outro tem que ter menos, ainda tem
esse problema, né? Não é só eu ter mais, o outro precisa ter menos. E não é assim que funciona. Nós podemos todos conviver em harmonia, lado a lado, cada um no seu quadrado. Não é proibido ter em abundância. Não é proibido, como se diz, ser rico de bens materiais. Mas nós precisamos dar valor àquilo que o Pai nos concedeu e usar de maneira adequada. Se tem um irmão que está precisando de um pão ali e eu tenho 2, por que não repartir? Ou até um, parte no meio. Por que não repartir? A gente pode fazer isso. Mas tem pessoas que não conseguem, ainda não chegaram nesse nível. A revolta diante das dificuldades. Não adianta nós nos revoltarmos diante das dificuldades, porque elas vêm para a nossa evolução. Nunca foi dito que era fácil, Jesus nunca disse que foi fácil. Então a gente tem que pensar que as dificuldades elas vão aparecer para a gente transpor, e cada obstáculo que a gente passar, nós vamos sair mais fortes lá na frente. Cada um deles que a gente conseguir passar, nós vamos sair mais forte. Eu desafio vocês a pensar uma coisa simples. Qual o pensamento nós temos alimentado mais ultimamente na nossa vida? Reflitam comigo. Que pensamento vocês têm alimentado mais? O pensamento de preocupação? Ou de gratidão? Pensamento de julgamento? Ou pensamento de esperança? Preocupação, pessoal, todos temos. Quem tem uma família, quem tem um trabalho, quem está no trânsito, tem preocupação, porque nós somos responsáveis. Pensamento de gratidão. Isso é algo que nós devemos ter todos os dias. Quando nós vamos nos acomodar, descansar, deitar, já vamos agradecer pelo dia que nós tivemos. Nós estamos vivos. Quando levantamos no outro dia, vamos abrir a nossa casa, vamos nos preparar para o trabalho, já levantamos agradecendo pelo dom da vida, pelo dom da caridade, pela bênção que Deus nos deu e vai nos dar naquele dia. O julgamento. Pessoal, olha, por mais que a gente tente se corrigir, quando menos espera, a gente julga. E nós temos que pensar antes de apontar o dedinho para o outro. Porque normalmente quando a gente julga alguém, aquilo está bem pertinho de nós, se não tiver em nós. E o julgamento não faz parte de uma doutrina elevada. Ele nos perturba. No lugar de julgar o seu irmão, chame ele, converse, aconselhe. E diga, a gente é amigos, oriente, mas não julgue. O pensamento de esperança. Nós vivemos de esperança. Todos os dias
É esperança. Nós esperamos um dia melhor, um dia de mais estudos, um dia de mais conhecimento, um dia de mais verdade, né? Nós esperamos que as guerras acabem, né? Que nós vivemos num céu aberto, nós vivemos num país maravilhoso, num estado maravilhoso. Quando a gente ouve o que acontece mundo afora. Então vamos aproveitar para sermos felizes, agradecer essa bondade, essas coisas que a gente tem, né? A doutrina espírita mostra que a verdadeira saúde nasce do equilíbrio entre 3 dimensões: corpo, mente e espírito. Cuidar apenas do corpo não é suficiente. Cuidar apenas do espírito, apenas da mente também não basta. É necessário que eduquemos o nosso espírito através de 3 caminhos principais que a nossa amada doutrina espírita nos traz sempre. Eu acredito que em cada uma palestra vocês vão ouvir sobre a reforma íntima. Ela vem de nós, ela é de cada um de nós, cada um a seu tempo, mas esse tempo ele tem que ser bem aproveitado, né? Eu tenho tempo. Não, o tempo é agora, é hoje, né? De começarmos a nossa reforma íntima. Aquele que já não começou tem a oportunidade. A vigilância dos pensamentos vem daquela parte, né, do orai e vigiai. Vigiar os pensamentos, né? Não é o carro novo do vizinho, a roupa que ele está usando. Não, é vigiar os nossos pensamentos, para que nós possamos estar equilibrados com nós mesmos, cuidarmos da nossa existência e que o coletivo esteja bem ao nosso lado. A prática da caridade, isso é indispensável, pessoal. É indispensável. Quer ser um ser humano do bem e de bem, seja caridoso, seja bondoso, a bondade não ocupa lugar. E a caridade não está só no doar, no se desapegar de alguma coisa. Não, não é só isso aí. A caridade está no abraço, no desejar o bem do nosso semelhante. Às vezes a pessoa, ela não está precisando de dinheiro, ela não está precisando de comer, ela está precisando de um abraço, de uma palavra. E para isso existe o Centro Espírita. Sempre vai ter um irmão disposto a elevar o moral, o pensamento daquele necessitado. É isso que nós buscamos. É a isso que nós nos propomos. Quando buscamos viver dessa forma, algo começa a acontecer dentro de nós. Mais paz, mais equilíbrio, mais confiança na vida. E mesmo quando surgem doenças ou dificuldades, conseguimos enfrentá-las com mais serenidade e fé. A fé também é indispensável, não é, pessoal? Saber fazer um bom uso da fé. Porque você vem tomar o seu passe magnético, se conectar com a espiritualidade, venha com fé, venha com amor, venha com a certeza que você veio aqui e vai sair melhor do que chegou. Para ajudar a espiritualidade a lhe tornar uma pessoa mais leve. Como lembra Emmanuel, a saúde verdadeira começa na harmonia da alma.
Então, que tenhamos mais harmonia na nossa alma, no nosso espírito, delicadeza, gentileza, empatia com as outras pessoas, para que a nossa alma se torne mais leve. E eu desejo, pessoal, que possamos sair daqui hoje refletindo como tenho cuidado do meu corpo, da minha saúde física, da minha saúde mental, e que Jesus abençoe no caminho do equilíbrio e da paz cada um que esteve hoje aqui. Pense com amor, pense com carinho, que esses 3 pilares da nossa vida são essenciais. Se eles não tiverem equilibrados, alguma coisa vai mal. Então pensemos, cuidar desse envoltório do nosso corpo, cuidar da nossa mente, né, para que tenhamos bons pensamentos, e cuidar da parte espiritual, que ela é muito importante, tanto quanto a saúde física e mental, mas a parte espiritual é que vai nos trazer harmonia, vai nos trazer a paz que a gente tanto busca, né? A felicidade se diz que ela não é 24 horas, no caso. Nós não somos, e não somos mesmo felizes 24 horas. Mas podemos ter paz, né? Pelo menos paz na consciência. 24 horas. E como encerramento, pessoal, eu trouxe uma oração que ela me veio. Eu não sei nem como, assim, eu sei que eu acabei lendo um livro e tinha essa oração. Ela não é propriamente uma oração do Espiritismo. Ela é de um poeta indiano, Rabindranath Tagore, que ela nos diz o seguinte: não deixe rezar por proteção contra os perigos, mas pelo destemor em enfrentá-los. Não deixe implorar pelo alívio, mas pela coragem de vencê-lo. Não me deixe procurar aliados na batalha da vida, mas a minha própria força. Não deixe suplicar com temor aflito para ser salvo, mas esperar paciência para merecer a liberdade. Não me permita ser covarde sentindo sua clemência apenas no meu êxito, mas deixe sentir a força da tua mão quando eu cair. Porque é fácil aplaudirmos quando estamos felizes, quando estamos bem, né, pessoal? Mas quando nós caímos, é que nós precisamos mostrar a força, mostrar o equilíbrio, mostrar a fé em Jesus Cristo. Que assim seja.